Olá, tudo bem? Paz. Tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 26 de setembro, cuja leitura bíblica do dia em João 5 e Salmos 95 a 99. Pega a sua Bíblia, abra comigo no livro de Salmos. Vamos ao Salmo 95. Uma impactante convocação. Nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação, apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei, grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação, e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos, a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Muito bem. Em tempos de aflições por conta da convocação da Rússia a homens reservistas para integrarem lá o exército, a fim de que possam engrossar as fileiras no combate à Ucrânia. Muitos têm fugido dessa convocação e não cabe aqui tratar a respeito disso. Muitos fogem da convocação às responsabilidades. Por exemplo, quando alguém tem relacionamento íntimo, homem e mulher, fora do casamento, e aí descobre-se que a criança, a mulher engravida, e aí até que aquela pessoa, o homem, fica sabendo que aquela mulher está grávida, com quem ele tem um relacionamento, e ele é convocado a assumir a sua responsabilidade paterna. A justiça, quando alguém comprovadamente é o pai da criança e a pessoa não provê o sustento da criança, a justiça convoca o homem a ele ser o provedor e pagar a pensão da criança. E N mais convocações. Somos convocados a assumir algumas responsabilidades no dia a dia, no trabalho. Somos convocados por N situações. Mas existe uma convocação a que nenhum de nós deveria se eximir. É uma santa e solene convocação a uma genuína adoração a Deus, a uma vida que é um viver como um estilo de adoração, um estilo de vida de adoração a Deus. E essa impactante convocação eu vejo aqui no Salmo 95. Algumas versões de Bíblias colocam
o título que não faz parte do texto, e aqui não faz parte nem do original do Salmo, que às vezes em alguns salmos constam alguns títulos dos salmos, mas eles colocaram, esse Salmo 95 não tem um título original do Salmo, como outros vários têm, como por exemplo um próximo aqui, Salmo 92, que diz que é um salmo e cântico para o sábado, constando isso do original. Outros mais salmos tem, estou tentando ver aqui um outro, Salmo 88, por exemplo, cântico e salmo para os filhos de Coré e para o músico Mor, sobre Maalate, Leanote, Masqueu de Remã, Israelita, como o Salmo 53, por exemplo, quando fala ali nega a existência de Deus, Masquil de Davi para o músico Mor, sobre Maalate, Salmo, conhecido Salmo 46, né? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, traz como original, título do saltério, como cântico sobre Elamote para o músico Mor entre os filhos de Coré, e por aí vai. Salmo 32, como o Masquil de Davi, e por aí vai, tá? Nós encontramos isso no livro de Salmos. Esse aqui, 95, não tem, ok? O 95 não tem. Por exemplo, o Salmo 133, né? Os 3 versículos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Cântico dos degraus de Davi. O Salmo 121 também é um cântico de degraus, diz aqui, né? Mas eu me refiro ao título que as editoras, as publicadoras colocaram aqui. E colocam como o salmista convida a louvar o Senhor, ou um convite do salmista ao louvor e uma advertência. Eu vejo mais do que um convite, e mais do que apenas o louvor. Mas eu vejo como uma impactante convocação à adoração. Porque Deus é digno de ser adorado. O livro dos Salmos ele foi organizado para ser o livro de louvores e orações do povo de Deus, muitas vezes em cultos públicos, mas também expressam momentos ali íntimos, na esperança de Cristo, do Messias. Tenho falado a respeito disso, comentando nas reflexões com base em Salmos. Originalmente, esse salmo ele é um cântico hebraico, porque você vê aqui os elementos aqui do povo, falando do povo, dirigido ao povo judeu. Mas no Novo Testamento, e lá na carta aos Hebreus, vou ler esse texto mais à frente, se o senhor permitir, ele é mencionado como uma impactante convocação do Espírito Santo aos cristãos. Então isso se aplica a nós, como Igreja de Cristo, a nós, como discípulos de Cristo. As razões. Versículo 1, quando diz que Deus é a rocha da nossa salvação, é de que Deus é o confiável Salvador. Uma aplicação ali para o povo, salvou dos inimigos. Uma aplicação para nós, como igreja, está falando da salvação em Cristo Jesus. E vamos ver mais à frente que é disso que se trata, tá? Conforme Hebreus nos mostra. Segunda razão, um parênteses aqui, voltando ainda. A nossa salvação não está na nossa prática religiosa, não está no ministério em que congregamos, não está no nosso pastor, não está na nossa vida devocional, não está no nosso serviço à obra de Deus, mas a segurança da nossa salvação é Jesus. A rocha da nossa salvação. Não é um solo arenoso, mas é rocha, ok?
Segundo, é que no verso 3, por exemplo, quando o vídeo diz aqui o porquê, porque o Senhor é Deus grande, Rei grande sobre todos os deuses, na parte A eu vejo porque Deus é supremo. Por que supremo? Quando ele traduz aqui como Deus grande é o Gadol Elohim. O que seria o Gadol Elohim? Lembra até de uma música de um judeu, de um israelita convertido a Cristo, que ele canta aquela música que aqui em português para nós claro, geralmente em inglês, né? Mas aqui em português pra gente quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. E eu lembro que ele fala, ele canta inglês / hebraico, e aí ele canta Gadol Elohim. Por quê? Gadol é o grande, e esse grande do Gadol é interessante. Certa vez eu estava pesquisando, meditando no Salmo 95 mesmo, que Gadol ele significa grande em magnitude, em intensidade, em extensão, alto em som, mais velho em idade, Deus é eterno, e em importância. Né? Então Deus é supremo, superlativo, magnificentíssimo é o nosso Deus. Majestoso, glorioso, ok? Mas também na parte B, quando diz Rei grande sobre todos os deuses, é que Deus é soberano. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E não é que deuses, né? Os falsos deuses, reina acima de qualquer ser, visível ou invisível, na terra, nos céus, em qualquer lugar. Deus é soberano. É Ele que reina, é Ele que governa. No versículos 4 e 5, nas suas mãos estão as profundezas da terra, as alturas dos montes são suas. Céu é o mar, e Ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Nós vemos, Deus é o dono do mundo, foi Ele que criou e é Ele que sustenta todas as coisas. Nos lembra lá de Colossenses 1, né? Jesus, como por meio de quem todas as coisas foram feitas e subsistem, é o dono do mundo. Deus, Ele é o nosso Criador. Ó, vinde e adoremos, versículo 6, e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Mais do que Ele ser o dono do mundo, da natureza, porque Ele criou e sustentou, Ele nos criou. Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso dono. Ok? Uma outra razão, no versículo 7, na parte A, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto. É que Deus nos resgatou para si, tornando-nos seu povo. Deus é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Ok? E uma outra razão também, a parte B desse versículo, eu vou chamar de parte B, quando ele diz que nós somos ovelhas da sua mão. E quando especifica da sua mão, está mostrando que Ele é o pastor que cuida de nós. Então, nós temos motivos variados pelo qual somos convocados a adorarmos ao Senhor. A forma disso, primeiro, versículo 1, eu vejo que é com prazer. Vinde e cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Esse prazer expresso em alegria, em vontade. Por que alegria? Quando aqui para mim está traduzido cantemos ao Senhor, o cantemos aqui
ele também traduzido em algumas versões como cantemos com alegria. Ele vem do termo hebraico ranã, que significa gritar de alegria, dar um grito retumbante, de alegria, de exultação, de louvor, entoar de alegria. Ok? Na LTT, tradução, linguagem do texto tradicional, se eu não me engano, vinde, cantemos, retumbando de júbilo ao Senhor. E por que eu disse que esse prazer é expresso em alegria, mas também em vontade? Porque na parte B, quando é traduzido como aqui para mim, eu li para você, jubilemos a rocha da nossa salvação, o jubilemos aqui, ele também é traduzido como celebremos, e vem do termo hebraico roar, que significa bradar, dar um brado de guerra, gritar em triunfo sobre os inimigos, gritar em aclamação, aclamar com motivação religiosa. E aí algumas versões, por exemplo, NVI, aclamemos a rocha da nossa salvação. Lembra daquela canção? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há, todos os dias quero louvar-te, louvar as maravilhas de teu amor, consolo, abrigo, força, refúgio ao Senhor. Aí vem o coro. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Ok? Aclame. Tá? Então, na LTT, brademos a rocha da nossa salvação. Na King James Fiel, 1611, façamos um barulho alegre a rocha da nossa salvação. E aí, pensando nesse significado, pensa naquela torcida que se entrega completamente em celebração à agremiação esportiva para a qual ela torce. Ok? Então, é esse tipo de expressão de que o Salmo está falando no versículo 1. Tá? É dessa forma. E lembre-se, é uma convocação do Espírito Santo. Ainda dentro da forma, versículo 2, eu vejo que é com o nosso ser. Por quê? Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. A maioria das versões, e aí independente do conjunto de manuscritos utilizado na tradução, ela traduz essa entrega aqui de apresentar-se a Deus como sendo de ações de graças e cânticos em oposição ao sistema de apresentar-se a Deus oferecendo sacrifícios. Devemos apresentar o nosso serviço, o nosso tempo e nosso talento e nossos recursos ao Senhor. Mas fazem parte também como expressão de louvor e adoração a Deus. Mas, essencialmente, nós somos convocados a nos entregarmos a Deus com o nosso ser. Ok? Com o que vem de dentro de nós. As ações de graças e cânticos, louvores aqui é um termo que significa ações de graças, tá? A maioria das versões traduz como ações de graças, mas a SF aqui traduziu como louvores. E eu vi lá no original que tem sentido de ações de graças, especialmente. E quando diz aqui o celebremos com salmos, é um termo que significa aqui cântico, né? Cântico de louvor. Então é algo que vem de dentro de nós.
não é o que eu posso conseguir para entregar ao Senhor, mas é com o que vem de dentro de mim. Entendeu a diferença? Só que na parte A desse mesmo versículo 2, quando ele fala apresentemos-nos ante a sua face, em que eu vejo que é consciente da presença de Deus. Eu vou estar diante do meu Senhor. Diante do meu Senhor. Eu tenho acesso a me apresentar diante do meu Senhor. Pensa na antiga aliança. Você entender isso aqui, a profundidade disso. Como que alguém poderia chegar-se à presença de Deus? Não era oferecendo sacrifício para que fosse aceito diante de Deus? Não era por meio do sacrifício para que tivesse o pecado perdoado? Mas aqui, Davi está falando de nos apresentarmos a Deus, irmos à presença, ao encontro dele. Lembra que já falei em reflexões anteriores de Davi implantando a arca da aliança na tenda me fugiu o nome agora, esqueci. A tenda de Davi, tá? Em que ficava a arca e ao redor da arca o louvor e adoração a Deus. E que a Bíblia vem nos mostrando que Deus vai restabelecer o tabernáculo de Davi, e isso aponta para a igreja, de nós estarmos diante do Senhor em louvor e adoração. Davi já estava... E por que Davi? Eu vou te falar lá na frente, eu vou te falar por que Davi. Por causa de Hebreus. Davi aqui dizendo exatamente isso. Numa convocação que será uma convocação ao culto público, tá? Aqui pro povo judeu. Então, com essa pessoalidade. Na parte B, vou chamar de parte B quando ele diz assim, com louvores, e que eu disse que a maioria das traduções traduz como ações de graça, a maioria das versões, eu vejo que é com gratidão. Só que nós queremos viver diante de Deus com murmúrio, não com gratidão. Tá errado, servo de Deus. É com gratidão. Versículo 6, eu vejo que é com uma reverente rendição. Versículo 6, ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Não te parece um pouco de repetição? Adoremos e prostremo-nos e ajoelhemos. Por quê? Aqui, o salmista usa 3 verbos principais e cada um implica abaixar-se diante de Deus. Quando ele bota aqui, adoremos, é do termo hebraico shahar, o termo que na enorme maioria das vezes no Antigo Testamento ele é traduzido como adorar. É o verbo que mais expressa a adoração, ok? O que ele significa? Inclinar-se, prostrar-se diante de superior em deferência, prostrar-se diante de Deus em adoração. Só que o salmista usa mais 2 verbos para reforçar essa ideia de encurvar-se com o rosto em terra. Quando ele usa aqui o prostremo-nos é do hebraico cara, que significa curvar, arquear, encurvar até os joelhos. Se não bastasse só esses 2, ele ainda usa o ajoelhemos, que no hebraico é o barak, que significa abençoar, ajoelhar, ser abençoado. E aí, nesse sentido aqui, é ajoelhar-se diante de quem pode te abençoar. Então, é uma reverente rendição, humilhação diante de Deus.
ok? Em humilhação. Então nós somos convocados, melhor dizendo, com uma retumbante celebração e uma reverente rendição, nós louvarmos e adorarmos a Deus, que é o Salvador, o Supremo, o Soberano, o Dono, o Criador, o Senhor, o Pastor. E como? Como é que isso se dá? Porque ele faz aqui um convite, ele fala na convocação, se hoje, versículo 7 diz o seguinte, na parte final, se hoje ouvides a sua voz, também apontem a ouvir a voz de Deus. Ele fala no versículo 10 da importância de falar de um povo que não conhecia os caminhos do Senhor, ou seja, também deveria ser andando nos caminhos de Deus. Por isso que eu digo que é mais do que o louvor, mas é um estilo de vida em adoração a Deus. Então, como nós correspondermos a essa gloriosa convocação do Senhor? Eu vejo que dos versículos 7 na parte C, chamamos assim, ao versículo 11, é de não endurecendo o coração, como na provocação e na tentação. Provocação, no versículo 8, quando ele diz, olha a partir do final do C, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação. Provocação, em algumas versões, ele é traduzido como meribá, que é o termo hebraico. Tá? E quando traduz aqui, no dia da tentação aqui em algumas versões já aparece como massá, que é a tradução. O que momento foi esse, tá? Da provocação, meribá, da tentação, massá, no deserto. Que acontecimento foi esse? E presta atenção, servo de Deus. Êxodo 17, 1 a 7. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. Não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali, diante de ti. Aleluia. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? De que se trata isso aqui, que a advertência no Salmo 95, do dia que Moisés feriu a rocha e a água jorrou, saciando a sede daquele povo? Ok?
a primeira ferida sobre a rocha. Só que, ao mesmo tempo, esse acontecimento ele é um aviso para nós. 1 Coríntios 10, 1 a 6. Lembra que o texto falou que o Senhor estaria diante dele sobre a rocha. 1 Coríntios 10, de onde jorrou água. 1 Coríntios 10, 1 a 6 e 11 e 12. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. Ali diante deles, sobre a rocha. E a pedra era Cristo. De Cristo jorrou a água. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso, foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Aí, versículos 11 e 12. Ora, tudo isto lhes sobreveio. Como figuras estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que quando estar em pé, olhe, não caia. Só que aí, eu não coloquei aqui, mas fez parte da meditação bíblica em João. Capítulo 7, João 7. Olha, presta atenção nisso. A partir dos versos 37 a 39. Jesus estava ali, ele sobe no dia da festa, na festa dos tabernáculos, vai para a festa dos tabernáculos, não vai na hora que os irmãos dele falaram para ele ir, e ele vai, e os irmãos o incitaram ele ir publicamente para fazer as obras lá em Jerusalém. E Jesus vai, mas não vai assim, publicamente. Ele vai discretamente depois. Esses irmãos não criam nele, ele vai depois, mas discretamente. Ensina, ficam maravilhados da doutrina do Senhor. Ficam na dúvida se ele era o Cristo ou não. E aí, no auge da festa, a festa dos tabernáculos. O que era a festa dos tabernáculos? A festa dos tabernáculos era uma festa para lembrar o tempo que o povo morava em tendas no deserto, a ponto de que eles montavam barracas e dormiam lá, nessas barracas, no tempo aqui da celebração da festa, aqui que é Jesus encarnado aqui. E hoje tentam fazer novamente celebrar essa festa em Israel, e muitos dormem em barracas. Ou seja, o que é o tabernáculo? É a habitação. Quando o texto de João 1, por exemplo, diz que o verbo encarnou e habitou entre nós, é o mesmo verbo que significa tabernaculou, ok? Tabernacular. Habitou conosco. Então a festa do tabernáculos é para lembrar o tempo de morada, habitação no deserto, que eles moraram em tendas. Lembrar a trajetória do cuidado de Deus com eles no deserto. E o ápice da festa era deles pegarem a água, simbolizando a água que jorrou, lá lemos em Êxodo capítulo 7, né? A água que jorrou da rocha. Eles tiram essa água num jarro de ouro para derramar no templo, indicando que Deus proveu a água que saciou a sede deles. Eles pegavam essa água na festa, no ápice da festa dos tabernáculos, e jorravam no templo, ok? Isaías 12:3 diz, por exemplo, que eles se alegrariam, gritariam e cantariam. Só que aí, olha o que Jesus diz, pelo amor de Deus, servo de Deus. João 7:37. E no último dia, o grande dia da festa, era o ápice da festa,
Jesus pôs-se em pés e clamou, dizendo, ele clamou, não é só que ele falou, ele clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto, João complementa aqui, escreve, 39. E isto disse ele, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. A água ser jorrada da rocha, quando Moisés feriu a rocha, significava Jesus Cristo, a rocha, sendo ferido, moído naquela cruz do Calvário, por mim e por você, para que ele, na pessoa do Espírito Santo, habitasse em nós, jorrasse de nós, pela nossa fé em Cristo Jesus. Nós temos esse rio de água viva jorrando de nós, o Espírito Santo em nossa vida. E qual é a junção de tudo isso com o Salmo aqui 95? Porque Davi, ele escreve o Salmo como um alerta do Espírito Santo. Hebreus 3, a partir do versículo 7, e nós vamos entrar no capítulo 4 e vamos até o verso 16. Diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, e onde é que isso está escrito? No Salmo 95, na parte final do verso 7. Ele está dizendo que o que está escrito no Salmo 97 é o Espírito Santo dizendo. Então, o Salmo 95 não é um convite a louvor, é uma convocação do Espírito Santo a uma vida de adoração a Deus. É diferente. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Aí continua: vede, irmãos, aí o escritor aos Hebreus dizendo, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, porque havendo alguns ouvido provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? 1 Coríntios 10 fala disso, que eles ficaram prostrados no deserto. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes, e vimos que não puderam entrar, por quê? Por causa da sua incredulidade. E aí, entrando no capítulo 4, verso 1 em diante. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar
disse assim no dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso, visto pois que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, por isso, Davi. É Davi porque é um salmo de Davi, ou é uma linguagem simbólica porque a maioria dos salmos eram de Davi? Eu tendo a dizer que é porque era de Davi, ok? Tá? Como boa parte dos estudiosos, eu concordo com eles, não sendo eu o estudioso, mas concordando com eles, Davi, como está escrito aqui. Isso que o escritor aos Hebreus quis dizer que era de Davi realmente. Então, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito. E lembra que ele disse que era o Espírito Santo, que nós lemos lá no versículo 7 de Hebreus 3? Hoje, então, Davi falou por meio do Espírito Santo. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio, repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante. Esse versículo 12 aqui faz parte desse contexto. Muita gente isola, mas é disso que se trata. Que a palavra de Deus é apta para ver se nós entramos no descanso pela fé ou queremos nos salvar pelas nossas obras. É viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, coisa que seria indivisível. A Bíblia divide, a palavra de Deus divide, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele, mediante a palavra. Ante todas as coisas estão nuas e patentes, aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ou seja, temos uma fé pautada na palavra ou não? É uma fé genuína ou não? Correspondemos ao Evangelho ou não? Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Ou seja, chegar ao trono da graça é chegar em adoração diante de Deus. Ter um estilo de vida em adoração a Deus, que é o que o Salmo 95 está nos chamando aqui. E é um grave perigo de ficar-se para trás com o coração endurecido numa vida que não adora a Deus de verdade, por não ter correspondido à palavra em genuína fé em Cristo. Então, como? Se o problema é endurecer o coração, como não endurecer o coração? Essa é a questão. E eu preciso compartilhar com você aqui 10 textos nos mostrando sobre isso. E claro, dentro do contexto tanto do Salmo 95, de se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o coração, e de Hebreus 3 e 4, que falam de ter ouvido a pregação do Evangelho, de ter a palavra como parâmetro, em primeiro lugar, não endurecer o coração é ouvir a palavra de bom grado. Mateus 13, versos 10 a 16. E acercando-se dele os discípulos,
Disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Ouvir a palavra de bom grado. Se nós não ouvimos a palavra de bom grado, não é gerada genuína fé no nosso coração. Pelo contrário, fica um coração endurecido e nós não temos uma vida em adoração a Deus. Um outro texto que eu estava vendo, eu não coloquei aqui, mas Atos, no capítulo 28, tá? Perdão. 28, 25 em diante. E como ficaram entre si discordes, despediram-se dizendo: Paulo, esta palavra, Paulo pregando aos judeus que se reuniram na prisão dele domiciliar em Roma. Alguns creram e outros não. Aí continuam dizendo: despediram-se dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convirtam, e eu os cure. Em Mateus, tem a referência que Jesus falou, ouvir de mau grado. E aqui em Atos, Paulo refere-se a como Lucas registra que Paulo falou, como sendo ouvir com o coração pesado. Ouvir de má vontade e com peso no coração. Não o peso do temor, mas sabe, ai, que duras são essas palavras. Não tem como viver em adoração a Deus. Um outro texto é Marcos 6, 45 a 52, é de reconhecer, ouvindo a palavra de Deus, é gerada fé, nós cremos, reconhecemos o poder de Deus, cremos em Deus. Marcos 6, 45 a 52. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco. Jesus os obrigou e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam, e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Como não endurecer o coração, além de ouvir de bom grado, é reconhecer o poder de Deus
Eles não compreendiam no que tinha acontecido no milagre dos pães. Eles não reconheceram o que Deus havia feito no meio deles. Só que é pior, porque Marcos, no capítulo 8, depois, Jesus fala um negócio que é mais do que eles não tinham reconhecido o poder de Deus. Eles, depois desse alerta de Jesus, Jesus os exorta novamente, mas agora dizendo que eles não estavam descansando no cuidado de Deus. Marcos 8, 15 a 21. E ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão? E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Gente, não considerastes, nem compreendestes ainda, tendes ainda o vosso coração endurecido. Tendo os olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando parti os 7 entre os 4.000? Mas já a segunda multiplicação. Quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E lhes disse, Jesus falando: como não entendeis ainda? Pessoal, vocês acham que eu estou falando do fermento porque vocês tinham que se preocupar de vocês não terem pão? Eu já não demonstrei para vocês que eu cuido de vocês? Por que vocês não descansam no meu cuidado? Primeiro, eu vi que vocês não tinham reconhecido. Agora, mesmo depois de tendo falado a respeito disso, exortado vocês do coração endurecido. Continua um coração endurecido que não descansa no meu cuidado. Ah, irmão, minha irmã, nós não endurecemos o coração quando nós também descansamos no cuidado de Deus. Descansamos no cuidado de Deus. Deus cuida de você. Somos ovelhas do seu rebanho. Quarto, nós não endurecemos o coração também quando essa palavra não apenas ouvimos de bom grado, reconhecendo o poder e o agir de Deus e descansamos no seu cuidado. Tem gente que sabe que Deus é poderoso. Tem gente que até descansa no cuidado de Deus, mas tem gente que não aceita ser confrontado pela palavra. Jeremias 23, 15 a 17. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer losna, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem: não virá mal sobre vós. Não endurecer o coração é não cair no conto dos falsos profetas. É você não querer ouvir só a mensagem que vai afagar o teu ego, que vai dizer que é só vitória, que já deu tudo certo. Mas é você ouvir palavras que vão te dizer: ó, tá tudo em paz não. Deus não está satisfeito com essas atitudes não. É você e eu sermos confrontados pela palavra. Acolhermos, aceitarmos o confronto da palavra. Quinto, não endurecer o coração significa também temer a Deus. Provérbios 28, 14 diz: bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal.
Qual é a oposição de endurecer o coração? Temer a Deus. Então é aceitar esse confronto da palavra, temendo a Deus. Não é ouvir o confronto e deixar para lá, não. É temer a Deus. E mais do que temer a Deus, se somos confrontados, tememos a Deus, isso precisa gerar alguma coisa em nós. Precisa ser gerado em nós um arrependimento. E um arrependimento e uma confissão a Deus e abandono do pecado, sabendo que fomos justificados pela fé em Cristo. Porque olha o que ele diz. Isaías 46, 12 a 13. Porque quem não é perdoado, ou ainda quem não se sente perdoado, justificado por Deus, tal pessoa não consegue viver uma vida em adoração a Deus. Serve a Deus por medo. Não porque sabe que foi perdoado em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Serve a Deus por medo de ir para o inferno. E não porque o ama, porque Deus o amou primeiro. Isaías 46, 12 e 13. Ouvi-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não estará longe, e a minha salvação não tardará. Mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória. Ele está falando de quem? Daquele que satisfez plenamente a justiça de Deus, por meio de quem nós somos justificados, a nossa salvação, e que habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos nele a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Não endurecer o coração é saber que a justiça de Cristo, aquele que viveu, nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morrendo por culpa dos nossos pecados, a justiça dele é imputada a nós por meio da fé e arrependimento de pecados. Precisamos saber que pela fé em Jesus nós somos justificados. Sétimo, não endurecer o coração é converter-se completamente a Deus. Jeremias 13, 10 e 11. Este povo maligno que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta, porque como o cinto está pegado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome, por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Ao invés de caminhar segundo a dureza do coração, servindo a ídolos, a deuses do nosso coração, é nós nos convertermos completamente a Deus. Não endurecer o coração é converter-se completamente a Deus. Não endurecer o coração, em oitavo lugar, é já que sabemos que fomos justificados, foi gerado temor no nosso coração, ouvindo a palavra de bom grado, reconhecendo o poder de Deus, seu agir, descansando no seu cuidado, é nós também, consequentemente, convertidos completamente a Deus. É você e eu, tendo aceito o confronto da palavra, é nós andarmos
em novidade de vida, é sendo transformados. Não endurecer o coração é andar em novidade de vida, transformados pelo Espírito Santo, por meio dessa palavra que nos confronta, que gera temor e arrependimento, implantada no nosso coração quando nós a recebemos de bom grado. Efésios 4, 17 a 24. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como esta é a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Andando em novidade de vida, em santidade e justiça. E não com o coração duro de alguém do passado. Não. Que ignora Deus. Não. Mas se é em santidade e justiça, em nono lugar, não endurecer o coração é ter compaixão do próximo. Marcos 3, de 1 a 5. E outra vez entrou na sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se, e olhando para eles em redor, com indignação, cordoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi restituída a sua mão, sã como a outra. Aqueles homens endureceram o coração, não tiveram compaixão daquele homem com a mão mirrada. Mas quem não endurece o coração tem compaixão do próximo. Será que temos tido compaixão das pessoas? Ou, por conta da iniquidade, em nós também o amor tem se esfriado? E décimo, em último lugar, não é uma compaixão assim, figurativa, platônica, intangível, imaterial, sabe? Mental apenas. Não. Mas é na prática de quem não endurece o seu coração. É uma bênção nas mãos de Deus, para que na prática viva essa compaixão. Deuteronômio 15, 7 e 8. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas portas na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes, lhe abrirás de todo a tua mão, e livremente lhe prestarás o que lhe falta, quanto baste, para a sua necessidade. Então, não endurecer o coração significa ouvir a palavra de bom grado, não com o coração pesado. Significa reconhecer o poder de Deus, descansar no cuidado de Deus, aceitar o confronto da palavra, temer a Deus, saber que foi justificado pela fé em Cristo, converter-se completamente a Deus, andar em novidade de vida, ter compaixão do próximo e ser uma bênção nas mãos de Deus. Então, é inconcebível ignorar a solene
urgente convocação do Espírito Santo. Nós somos convocados a mais do que cantar, celebrar, dar graças a Deus, mas ouvindo a sua palavra e andando nos seus caminhos, tendo um estilo de vida de adoração, pois o verdadeiro adorador, ele tem um coração obediente e que entra pela fé no descanso eterno do Senhor. Ou nós abrimos os corações para dar ao Criador a sua devida honra, ou nós endurecemos o coração, viramos as costas para Ele, como prenúncio de uma eterna perdição. Essa é uma urgente e impactante convocação do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.